Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas. Eu vou mudar de Bíblia. Vou colocar a Bíblia maior, que mostra que é de crente. Não, é por causa da letra. Letra maior. Visibilidade melhor. Lucas 18. Não será uma mensagem expositiva, como tenho o costume de fazer, porque, como os irmãos sabem, em janeiro eu comecei uma série de mensagens baseadas no livro do Jerry Briggs, Pecados Intocáveis, ok? Mas eu gostaria de ler esse texto aqui com os irmãos, para que os irmãos possam guardar no coração. Não vou usar o texto como pretexto, mas como é um sermão temático, tem aqui o tema que será abordado na reflexão de hoje. Assentados como os irmãos estão, poderão acompanhar. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos pedir que o Espírito Santo possa continuar a falar conosco no dia de hoje, amém? Feche aí seus olhos, peça no seu lugar que Deus fale contigo nesta noite, que Ele possa ministrar os nossos corações. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque poderíamos estar em tantos outros lugares, ou até mesmo nem estivéssemos mais aqui. Mas aprove ao Senhor que estivéssemos aqui nesta noite para louvar e bendizer o teu nome. E queremos de maneira muito especial que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, através, Deus, da reflexão desta noite. Não queremos ouvir nenhuma voz que não seja a voz do teu Espírito Santo, a convencer cada um de nós dos nossos pecados, de nossas injustiças. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar conosco e nos fazer pessoas melhores, equilibradas, ajustadas pelo Senhor. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, estamos aí trabalhando sobre os pecados intocáveis. O que são os pecados intocáveis? Talvez, para Jerry Briggs, ele vai dizer no livro dele, ele vai nos passar a seguinte posição, ou posicionamento, ou visão dele a respeito dos pecados intocáveis. Nós, evangélicos, protestantes brasileiros, nós costumamos dizer que nós não fazemos distinção de pecadinho e pecadão. Por outro lado, existem pessoas no Brasil que professam fé diferente da nossa, que eles fazem uma hierarquia sobre os pecados. Para alguns credos, para algumas religiões, há uma distinção, ou seja, mentir não é igual a adulterar, mentir não é igual cometer um homicídio. E nós, evangélicos, protestantes no Brasil, nós defendemos, nós achamos e falamos isso, que para Deus não há distinção de pecado. Tudo é pecado, tudo que desagrada a Deus é pecado. Entretanto, com o passar dos anos na nossa convivência
na igreja ou na comunidade, nós começamos a fazer uma distinção entre alguns pecados. Nós passamos a não tocar na ferida de alguns pecados, porque nós estamos muitas vezes mergulhados nesses pecados. Nós gostamos de olhar geralmente o pecado do outro, o agravamento do outro, o deslize do outro, mas muitas das vezes não olhamos para nós mesmos, não olhamos para os nossos pecados, e aí nós temos como pecados de estimação, ou pecados intocáveis, ou pecados aceitáveis, que nós começamos a aceitar em nossas vidas, em nossa família, no convívio da igreja. Mas nós vimos, há 2 domingos atrás, que pecado é uma doença, pecado é um câncer, e o câncer precisa ser extinto ou extirpado da nossa vida. O câncer, quando não é tratado na vida de uma pessoa doente, pode causar uma metástase, ali passando a contaminar outros órgãos. Assim é o pecado dentro da igreja, assim é o pecado dentro da minha vida, assim é o pecado no meio familiar e social. Quando estes pecados não são extirpados, quando esses pecados não são confessados, quando esses pecados não são abandonados, eles acabam influenciando outros órgãos do nosso próprio corpo, também influenciam pessoas que convivem de perto conosco, e pessoas, às vezes, da nossa família e até mesmo da nossa igreja. E que pecados são esses? Nós falamos no domingo passado sobre um pecado, o pecado do descontrole. Algumas pessoas não têm domínio próprio, são descontroladas, elas adoram o Senhor, elas amam o Senhor, mas elas são descontroladas emocionalmente. Hoje não vamos falar sobre o descontrole, mas iremos falar sobre um pecado que muitas vezes permeia o círculo religioso ou denominacional, que é o pecado denominado ou chamado orgulho. O orgulho é um pecado, a altivez é um pecado e necessita ser combatido. Em nossa espiritualidade, em nossa convivência com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nutrir um coração humilde. Nós não podemos ser pessoas presunçosas, pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si. Nós precisamos olhar para o Evangelho, olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que nós iremos encontrar alguém que tinha tudo, era o próprio Deus encarnado, mas era humilde, não era soberbo. Nós encontramos soberba, nós encontramos altivez na religião do templo na época de Jesus. Nós encontramos altivez na maneira como os religiosos da época de Jesus se vestiam. Nós encontramos altivez da maneira como os religiosos da época de Jesus ensinavam, pregavam, como viviam a sua pseudo-espiritualidade. Viviam uma religiosidade mecânica, externa e estéril. Eram pessoas orgulhosas, cheias de si, se vangloriavam porque eram a terceira, a quarta ou quinta geração de sacerdote ou de judeu. E por serem judeus, se achavam que eram pessoas especiais, não todos, mas uma boa parte. E no Novo Testamento isso vai sendo, de uma certa forma, desconstruído, porque todos nós somos dependentes de Deus, todos nós somos carentes de Deus. Então, irmãos, em nossa espiritualidade, na nossa vivência, não há lugar para o orgulho. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas. Talvez essa não seja a sua fraqueza. Talvez esse não seja o seu pecado. Talvez você seja uma pessoa tranquila, humilde, serena, piedosa,
ou piedoso. Mas existem muitas pessoas que estão lutando para viver uma vida como talvez você viva, mas o orgulho muitas vezes está afrontando o coração. Em nossas relações interpessoais não existe nada mais repugnante do que o orgulho. Não há como conviver com uma pessoa orgulhosa. Fala sério. Não há coisa pior do que se assentar à mesa e ouvir o orgulhoso, ouvir o altivo se vangloriar. Lemos um texto que 2 homens saem da sua casa com o intuito de adorar a Deus. Diz que o publicano chega ali e começa a agradecer a Deus porque não é como os outros. Ele é melhor do que os outros. A espiritualidade dele é 100%. O tipo de adoração que ele oferece é 100%. Por outro lado, existe um homem que também deixa suas casas, deixa os seus afazeres, mas quando ele chega no templo, quando ele chega naquele lugar para adorar a Deus, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua mazela, ele reconhece a sua pobreza. E ele começa: Senhor, eu nem sou digno de estar aqui. E ele não está falando isso de forma dissimulada. Ele está abrindo o coração dele diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Misericordioso. Ele está abrindo o coração dele diante do Pai que ama, diante daquele que conhece os intentos do coração de cada um de nós. Eu nem mereci estar aqui, Senhor. Eu sou carente da Tua graça, eu sou carente da Tua bondade. Olha, eu preciso aprender do Senhor, eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a levantar as mãos, eu preciso aprender a adorar, eu preciso aprender sobre o Senhor, eu preciso aprender a ser um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Um indivíduo, uma pessoa, quando toma essa atitude, ele caminha, ele trilha o caminho da humildade. Mas outras pessoas, elas não estão trilhando esses caminhos. Eu convido vocês, meus irmãos, para refletir sobre algumas manifestações do orgulho que são, na verdade, especialmente tentadoras. Muitas vezes elas flertam conosco. O orgulho do moralismo. Precisamos ter cuidado com o orgulho moral. Precisamos também ter cuidado com o orgulho da doutrina correta. Precisamos ter cuidado com o orgulho das realizações. E, por fim, precisamos ter cuidado com o orgulho do espírito independente. Ninguém está livre da tentação. Ninguém está livre do pecado denominado orgulho. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos nos colocar na brecha, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que não caiamos neste pecado chamado orgulho, mas que possamos continuar trilhando esse caminho da humildade. Discípulo do Senhor, homem e mulher que segue ao Senhor, não pode dar lugar ao orgulho. Em primeiro lugar, o orgulho do moralismo. A narrativa de Lucas está dizendo o pecado do santarrão, daquele que é santo, daquele que é moralmente superior aos outros. O santarrão mostra e ali deixa muito claro que é um homem orgulhoso. Ele se envaidece, ele se orgulha. Os pecados como este se proclamam num sentimento de superioridade moral. Ele se acha melhor do que o outro que está ao seu lado. Se não tomarmos cuidado, na igreja, na escola, na faculdade, no nosso bairro, podemos também ser tentados a achar que somos superiores do que os outros. Porque somos cristãos,
porque carregamos uma Bíblia, porque frequentamos o culto. Se não vigiarmos, poderemos cair no mesmo erro que o publicano caiu. Ter e viver uma espiritualidade mecânica. Achar que é melhor do que os outros. Quantas vezes na lida do dia a dia, quando vemos uma pessoa numa determinada situação, qual é o sentimento que permeia o nosso coração? Quando olhamos para o outro que está lá fumando, quando olhamos para o outro que está lá bebendo, comprando bebidas, qual é o sentimento que passa pelo nosso coração? Olha lá, não sou como aquele, sou um pai exemplar, no caso da mulher, sou uma mulher exemplar, o homem perfeito. O fariseu era dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Ninguém adora como ele. Ninguém vive como ele, realmente. Ele acreditava ser um homem perfeito. Quem acredita, por exemplo, que é campeão dos altos padrões, dos padrões morais na área da política, econômica, ecológica e por aí vai. Muito provavelmente também irá se orgulhar por ser o dono da verdade. No Brasil hoje, vivemos uma polarização. Essa é a palavra. Você dá uma ida nas redes sociais, você observa uma polarização entre esquerda e direita, não mais como estava o ano passado. Os de esquerda estão defendendo que são os donos da verdade. Os da direita estão defendendo que são os donos da verdade. As pessoas estão se degladiando. E existe muitas pessoas que estão indo atrás das pessoas que nutrem a afeição e estão ali se degladiando com unhas e dentes. Estão dizendo ali, eis ali o homem com a moral. Do outro lado também está dizendo, eis ali o homem com a moral. E as pessoas estão fazendo propagandas de si própria para si própria. Muitas vezes condenamos alguns outros comportamentos, alguns outros pecados, e pessoas como o santarrão publicano, geralmente olha para as outras pessoas com um olhar de desprezo. E eu fico tão triste quando na caminhada da fé nós encontramos algumas pessoas que se dizem irmãos, que se dizem cristãos, mas que falta o olhar misericordioso, falta a atitude misericordiosa, e geralmente estão ali condenando, talvez ali o ladrão, talvez ali o homicida, talvez ali o usuário de drogas, talvez ali o homossexual, não sei. Mas às vezes estão cometendo coisas graves e estão se escondendo atrás de uma roupagem religiosa. Precisamos ter cuidado com esse pecado da vaidade moral ou do orgulho do moralismo. Como se livrar, ou como me livrar do orgulho moral? Precisamos adotar atitudes extremamente humildes, baseadas sempre na verdade, que unicamente, meus irmãos, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, é que eu não estou naquela ou nessa situação. Quando olhares para alguém que está enfrentando uma dificuldade, seja grato ao Senhor, de forma humilde. Senhor, obrigado,
porque o Senhor tem me guardado desta situação. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, conceda força para que ele possa vencer. Eu não sou como os outros, né? Essa era a oração do Santarrão. Eu não sou como o outro, eu sou aqui um crente piedoso, estou na igreja todos os domingos. Cuidado, porque o estar na igreja todos os domingos, carregar a Bíblia, ou fazer qualquer outras coisas do rito evangélico, não quer dizer realmente se você é um discípulo de Jesus. Nós precisamos ter esse sentimento humilde. Quando assistimos um jornal, quando assistimos uma notícia, quando lemos uma notícia, quando sabemos uma notícia que acontece no nosso contexto social, familiar, nós precisamos ter em mente que a graça de Deus é que muitas vezes nos alcança para não nos encontrarmos em situações adversas. Nenhum de nós é correto, meus irmãos, de forma natural. Pelo contrário, todos nós precisamos, no nosso dia a dia, confessar os nossos pecados. O pecado do orgulho. Pecado do orgulho. Precisamos fazer a oração de Davi, conforme está escrita no Salmo 51:5, na Nova Versão Internacional. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Existem pessoas que acreditam que não são pecadoras. Um dos grandes erros é esquecermos que somos pecadores. É achar que somos santos e que não temos pecados, porque não praticamos os pecados escrabosos, não praticamos os pecados mais cabeludos aí que as pessoas estão praticando, ou escandalosos. E às vezes estamos nos esquecendo dos pecados que são intocáveis, ou dos pecados que são aceitáveis. Nós precisamos fazer a oração de Davi. Nós precisamos confessar os nossos pecados, para que quando nós olharmos o nosso irmão pecador, possamos também nos reconhecer nele como pecadores, que somos carentes da graça de Deus. Ao invés de nos sentirmos moralmente superiores aos outros, que praticam os pecados que condenamos, necessitamos sentir tristeza profunda por isso, e precisamos também sentir uma profunda gratidão a Deus ao mesmo tempo, porque Ele nos salvou segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Uma outra maneira de nos resguardar contra o orgulho moral é a identificação perante Deus com a sociedade pecadora a qual nós estamos inseridos. Esdras é um grande exemplo. Esdras foi um homem abençoado, santo, que viveu de maneira exemplar. Mesmo assim, nos momentos que observou algum comportamento, algum pecado, algum erro de conduta, algum pecado extremo entre o povo, ele se identificou com o erro, com o pecado do povo, da nação, mesmo não tendo culpa. Esdras capítulo 9, versículo 6. Um outro pecado, em segundo lugar, precisamos ter cuidado com o pecado da doutrina correta. São mais ou menos 35 mil denominações cristãs. 35 mil. Todas as 35 mil, elas sobem ao púlpito, elas estão no púlpito e todas elas estão dizendo que pregam a Bíblia. Todos os pastores estão dizendo que pregam a Bíblia. Todos os pastores estão dizendo que são apologetas, são defensores da fé. Mas há alguma coisa errada. Porque nem todos estamos falando as mesmas coisas. Quem é que está correto? Quem é que está errado?
E há aqueles que se afundam no orgulho da doutrina correta. Jerry Briggs afirma que o pecado do orgulho moral é bastante parecido com o pecado do orgulho doutrinário. A soberba, a altivez que as minhas crenças doutrinárias, sejam quais forem, estão corretas, e de quem não pensa igual a mim, ou que quem pensa diferente de mim, é teologicamente inferior. Os irmãos mais antigos sabem do que eu estou dizendo. Muitas vezes esse orgulho doutrinário permeou os batistas, nos achando que éramos os melhores, que éramos ou que somos teologicamente corretos e que todos os outros estão contrários a nós. Não são todos, mas alguns irmãos na fé caminham dessa forma. Em alguns momentos, lá na década de 50, de 40, na nossa própria denominação, em algumas igrejas, no momento da ceia do Senhor, a ceia era ultra restrita. Somente os membros da igreja podiam participar. Cristãos oriundos de outras igrejas, ou até mesmo de igrejas batistas de outro lugar, não poderiam comungar da ceia naquele dia. Em outros casos, irmãos presbiterianos da Assembleia de Deus não podiam comungar da ceia em nossas igrejas até pouco tempo atrás, que estão aí pouco tempo, 50 anos, pelo menos. Quantos batistas, eu conheço pelo menos alguns, que não consideram irmãos cristãos de outra denominação irmãos na fé. O irmão de outra denominação não é irmão, porque não está alicerçado nas doutrinas batistas, nos ensinamentos batistas. Isso é um orgulho doutrinário. E nós precisamos ter cuidado para não replicar isso em nossa espiritualidade, em nossa vivência. Precisamos ter essa ponderação. Eu me dou bem com pessoas que não professam a mesma fé que a minha. Eu me dou super bem. Eu tenho amigos católicos, eu tenho amigos padres, eu tenho amigos bispos da Igreja Católica, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos de religiões afro ou de matriz africana. Eu sei conviver com o diferente. Nós precisamos ser dominados ou possuídos do amor e da misericórdia de Deus, porque o Deus encarnado, Ele veio para todos, para que todos sejam salvos. Ele foi aquele que se assentou com o publicano, se assentou com a mulher que era desvalida ou que estava ali nas valetas da vida. Esse é o evangelho que eu sigo. É esse o evangelho que eu coloco em prática. E como é que você sabe conviver com o outro? É porque eu não procuro convencer o outro. Eu procuro amar o outro. E amar em verdade. Quando entrego um folheto, eu peço licença. Eu pergunto se o outro pode aceitar o folheto da minha igreja ou da porção do evangelho que ali está. Não é porque o Senhor disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, que eu tenho que descer o evangelho por goela abaixo. Quando recebo também um folheto, lá da pessoa que joga búzios, que lê o negócio, eu não rasgo o folheto e digo que a pessoa é do cão. Tá joia, obrigado, Deus abençoe e ilumine sua vida. Guardo o momento certo, eu descarto. Nós precisamos trilhar o caminho da humildade na nossa experiência de vida. Precisamos tomar cuidado com o pecado da doutrina correta,
que achar que a nossa doutrina é única, que a nossa doutrina é correta, que nós somos os melhores e que os outros estão errados. Com isso, não estou dizendo que você deva abandonar a fé ou deixar de acreditar na sua doutrina, não é isso. Eu sou uma pessoa alicerçada na minha filosofia, na minha teologia ou na teologia a qual professo. Eu amo a minha denominação, mas eu respeito o outro. E eu não acho que a minha é melhor ou superior à do outro. Eu acho que o outro também pode me ensinar. Eu também acredito que eu posso aprender com meu irmão presbiteriano, eu posso aprender com meu irmão da Assembleia de Deus, eu posso aprender com meu irmão neopentecostal, porque eu não sei tudo. Eu posso aprender também com um católico e com espírita. Em qual sentido? Eles estão aí muitas vezes nos ensinando, estão aí nas UTIs, CTIs, acompanhando uma pessoa até o seu último suspiro de vida. Onde é que está a igreja evangélica nos hospitais, nas capelanias dos hospitais? Falo isso porque trabalhei na oncologia pediátrica do Hospital de Apoio, na Abrace, voluntariamente. E ali trabalhei com crianças sem possibilidade de tratamento terapêutico. E vi ali alguns espíritas que estavam ali acompanhando um enfermo, porque não tinha pai, não tinha parente, mas ali estavam. Humanamente dizendo, uma postura correta, algo que alegra o coração. As motivações eu não vou aqui entrar no debate, no colóquio, mas onde é que está a igreja do Senhor? Onde é que nós estamos? Onde é que está a igreja na filantropia, na partilha dos alimentos, da despensa da casa? Onde é que está a igreja? Onde é que nós estamos? Mas gostamos de falar dos outros. Precisamos ter cuidado. Muitos cristãos estão aí nas redes sociais, são calvinistas discutindo com armenianos, armenianos discutindo com os batistas. Eu gosto da teologia reformada, eu me considero um pastor reformado, com viés ali na missão integral, mas com todo o equilíbrio eu tento viver essas dimensões. E quando eu vejo ali no Instagram, Facebook, alguém brigando ou discutindo sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, o povo está perdendo tempo. Povo chato. Gente, tem tanto evangélico chato, que eu tenho até vergonha de falar que sou evangélico quando estou perto de um evangélico chato. Porque não existe ninguém pior do que um evangélico chato. Estão perdendo ali tempo. Então, não preciso defender minhas convicções doutrinárias. Você pode, meu irmão, defender e deve fazer isso. Você deve defender as suas convicções doutrinárias, mas você deve fazer isso com humildade. Olha, querido, é assim que você pensa? Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso assim. Essa é a minha posição em relação a esse fato, a esse ponto. Isso é defender a fé com humildade e não com arrogância. Vamos caminhar? Terceiro lugar, o orgulho das realizações. O pecado que a gente precisa tomar cuidado, né? Várias áreas da nossa vida. A vaidade. Eu trabalhei, vim para cá sem nada, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu galguei estudo, eu galguei isso, tantos cursos, tantos diplomas, tantos certificados. É o orgulho das realizações. Nem se compara a minha pessoa. Eu já viajei em vários lugares. Eu conheço várias nações. Cuidado com o pecado do orgulho sobre as realizações. Precisamos ter cuidado. Precisamos vigiar para não cairmos nesse pecado das realizações. Esse é um pecado muito comum em nossas relações.
Segundo a Bíblia, comumente há um relacionamento de causa e efeito entre trabalho eficiente e sucesso no empreendimento, seja ele acadêmico, seja ele esportivo, profissional ou financeiro. Eu disse isso hoje de manhã. Algumas pessoas estão ali lutando para passar num concurso, passam no concurso bom, concurso regular, um concurso top. Algumas outras conseguem ingressar numa iniciativa privada com bom salário e às vezes se esquecem de Deus. Nós conhecemos alguns casos de pessoas que, quando alcançam êxito na vida, elas se esquecem de Deus e elas passam a se vangloriar. Quem conseguiu esse carro fui eu, quem conseguiu essa casa fui eu, quem conseguiu trocar de carro fui eu por causa do meu suor, do meu trabalho. Em alguns momentos eu vejo alguns irmãos na fé, diante das suas postagens nas redes sociais, alguns irmãos dizendo assim: olha, eu estou onde estou porque na verdade, eu privei de comer, eu privei de dormir tantas horas, eu privei de sair, eu privei de tantas coisas e hoje eu estou assim porque eu mereço, porque eu conquistei. Isso é um pecado, é um orgulho das realizações. Se esquecem que foi Deus que deu saúde, foi Deus que deu inteligência, foi Deus que deu capacidade, porque nada acontece se Deus assim não permitir. Em alguns momentos Deus vai deixando que essas pessoas se vangloriem. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, resiste às pessoas altivas, e de repente vem uma doença, de repente vem uma fatalidade, de repente vem algo que mexe as estruturas, e o bom vivant passa a viver algumas necessidades. Talvez seja Deus mostrando o orgulho, a presunção, eu que consegui isso, consegui aquilo. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, a oração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade. Senhor, obrigado pela esposa que eu tenho. Não é porque eu sou bonitão, é porque o Senhor derramou graça sobre ela. Muito obrigado, Deus, pela família que eu tenho. Senhor, muito obrigado pelos filhos que eu tenho. Muito obrigado, Senhor, por me dar graça de poder criar os meus filhos. Muito obrigado, Senhor, por poder levar os filhos na escola, ou colocar os filhos numa escola pública ou privada. Senhor, muito obrigado. Isso tudo vem do Senhor. Vamos aprender a glorificar e exaltar a Deus e colocar para longe de nós o pecado das realizações. Ah, que eu consegui isso, que eu consegui aquilo. Nada, meu irmão. Você só conseguiu porque Deus abriu as portas. E no dia que Deus fechar, você não terá forças para fazer absolutamente nada. Então precisa ter esse cuidado. Em último lugar, para que os irmãos não saiam correndo daqui hoje, o pecado do orgulho do espírito independente. Esse é o tipo de pecado que se revela em duas áreas: resistência à autoridade, e aí no nosso caso a autoridade eclesiástica, a autoridade talvez do pastor, autoridade religiosa. Isso é uma atitude insubmissa. Geralmente, ou uma atitude insubmissa em relação ao chefe, um superior, algumas pessoas. Algumas pessoas são orgulhosas ao ponto de acharem ou pensarem que não precisam de ninguém. Os antigos cantavam uma música muito interessante, que a igreja contemporânea tem esquecido. Viu, Theo? Nossa época, lá em 1915, nós cantávamos: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem vacilar. É isso aí. Estamos esquecendo isso. Eu preciso de você, Theo. Eu preciso de você, Luciana, Larissa, irmã Teresa, todos os irmãos, eu preciso de vocês. Nós precisamos um dos outros.
vocês precisam de mim. Nós somos diferentes, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor nos chamou a ser corpo, a ser igreja, a estarmos juntos apesar das nossas diferenças. E nesse universo chamado igreja, onde todos nós ainda lutamos com a nossa velha natureza, lutamos contra o pecado do orgulho, o pecado da independência. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de congregar, eu não preciso de pastor, eu não preciso de absolutamente ninguém. Não, nós precisamos. Sabe por quê? Porque se eu amputar o meu dedo mindinho da minha mão, ele não fará mais parte da minha mão e, consequentemente, não fará mais parte do meu corpo. E sabe o que vai acontecer com o meu dedo mindinho? Ele vai apodrecer. Ele não terá vida. Assim é alguém que está longe do corpo místico de Jesus, está fora da igreja. Só há vida quando nós estamos ligados nesse corpo, que o cabeça é Cristo. Porque o que nos une é o sangue de Jesus. E o que nos faz amar o outro, tolerar o outro, suportar o outro, é o amor de Jesus, é o evangelho de Jesus. Meus irmãos, não tenhamos em nossa espiritualidade, no nosso dia a dia, o orgulho da independência. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. É engano seu. Satanás jogou uma semente no seu coração, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Que se esses pecados aqui que mencionamos do orgulho, é o pecado que tem enfraquecido a sua espiritualidade, tem te colocado para baixo, talvez o pecado do orgulho moral, o pecado do orgulho doutrinário, o pecado do orgulho da independência, né? E eu esqueci o outro. Das realizações. Quem foi que falou? Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado por ter... Está vendo como que eu preciso? Está vendo como que a gente precisa um do outro? Está vendo? Como nós cultuamos juntos e você abençoa e faz parte do culto? É isso, meus irmãos. Vamos orar. E se houver cometido pecados como esses, pecados do orgulho, confesse aí no seu lugar. Após o cântico, estarei orando e assim a gente estará se despedindo neste momento de culto. Gente, que oração linda essa que fizemos, cantando, né? Que oração linda. Se coloque de pé. Vamos ser diferentes, gente. Vamos trilhar o caminho da humildade. Vamos aprender a ser grato às pessoas. Vamos aprender a ser humildes como Jesus. Vamos aprender a dar um bom dia àquele que não professa a mesma fé que a nós. Vamos aprender a dar uma boa tarde àquele que não professa a mesma fé que a nós. Vamos aprender a pedir por favor àqueles que trabalham conosco, convivem conosco. Vamos aprender a ser gratos às pessoas por tudo aquilo que elas fazem. Vamos aprender com Jesus, com o Evangelho, porque nós precisamos. Nós não somos autossuficientes, nós não somos independentes, nós precisamos uns dos outros. Vamos estar ligados nesse corpo místico de Jesus, no corpo de Jesus, onde o cabeça é Ele. Vamos, através do poder da ação do Espírito Santo, ganhar pessoas para Jesus Cristo. Não pela força, não pela altivez, não pelo orgulho, mas vamos olhar para o ressurreto, olhar para Cristo que não usou uma coroa de ouro, mas foi de espinhos. Não se assentou num trono, mas foi cravado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Vamos ser mais parecidos com Jesus. Vamos exalar o perfume de Jesus, irmãos. Vamos exalar esse perfume em nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Vamos ser diferente. Vamos ser uma igreja viva, um povo contagiante,
um povo humilde, cheio do poder de Deus, e vamos ganhar o Guará pela humildade que emana do trono da graça de Deus. Amém? Vamos em paz para os nossos lares. Deus abençoe. Uma noite feliz, uma semana abençoada, próspera para cada um de vocês. Deus conosco. Amém. Deus abençoe.